Meus amigos do Rádio de Verdade, hoje nós vamos falar com um apresentador de TV, radialista. Eu fui olhar na internet, ele também é humorista, é o Rogério Forcolém, gaúcho de Novo Hamburgo. Inclusive ele acabou de me falar também que fez teatro. Forcolém, obrigado por aceitar a participar da nossa entrevista aqui do Rádio de Verdade. Não, ótimo. Forcolém, eu estava pesquisando na internet, eu vi humorista. Como é que começou a tua carreira? Fala um pouquinho pra gente. A carreira começou no rádio, né? Lá em 1990, 89, desculpa, 89. E em 89 eu comecei no rádio entretenimento, que era o rádio FM, né? Aí depois eu tive passagens pelos rádio AM, eu continuei até chegar na TV. Fui indo até chegar na TV. Então eu fiz no rádio FM entretenimento, fui comunicador, locutor e fui humorista. Eu fazia personagens, uma das maiores rádios jovem do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é a Rede Atlântida. Uhum. Lá eu tive um boom na carreira, assim, como locutor mesmo e como humorista. Eu comecei a fazer esses personagens e levei esses personagens para o teatro, porque daí eu fiz sketch desses personagens, que eu fazia um stand-up dos personagens. Apenas com adereço, assim, eu mudava só um adereço, botava um boné, identificava o personagem X, botava um adereço que identificava o outro personagem. Eu fiz shows pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pelo interior, muitos, centenas. Eu fiquei 4 anos com esses shows aí. 4 anos? Eu estava pesquisando lá na Wikipédia, eu vi que você fazia um personagem chamado Rebeca. Inclusive teve um... Quem olha você um cara sério, assim, ser um cara bem sério na TV, a gente não pensa que você já fez um personagem como travesti, não é? Ela não era um travesti, né? Ela era uma mulher. Ela é uma mulher. Eu tinha um travesti. Ah, você tinha um travesti que não era a Rebeca. A Rebeca não era, não. A Rebeca era para ser uma mulher, uma sexóloga. A sexóloga. Então, assim, eu fiz em cima de uma mulher lá mesmo, que tinha no Rio Grande do Sul, uma moça. Ela não era de TV e ela era uma sexóloga. E eu peguei o tom da voz dela e fiz a Rebeca. Todos os personagens, a construção de todos os meus personagens foram em cima de alguma coisa. Tinha uns personagens mais regionais, né? E outros personagens. Chico Anísio até um dia foi lá. Bacana. Em 1996 ele foi fazer um show em Porto Alegre e ele deu uma entrevista pra gente no rádio. Só que ele não estava legal, não sei que ele tinha pressão alta, uma coisa, ele entrou por telefone. Ele ficou ouvindo o rádio, daí ele perguntou pro produtor dele: quem é esse rapaz que tá falando? Ele disse: eu sou o Rogério Forcolém e tal. Ele assim: manda ele me procurar. E o cara tinha um cartão de um produtor dele aqui no Rio, eu nunca procurei, não sei. Também outra vez, a Jovem Pan, o cara da Jovem Pan foi lá, José Wilker, um dia entrevistei, fiz vários personagens, me deu um cartão dele pessoal, também não procurei. Eu acho que eu era um cara muito acomodado no Sul, sabe? Eu gostava do Sul, eu não queria sair de lá, assim, eu tinha o meu sucesso e eu era meio rebelde nessa situação. Porque o Sul também tem muitas mulheres bonitas, né? Florianópolis, eu sou testemunha. Lá do Rio Grande do Sul saíram várias missas, né? É verdade, isso é... É que nós temos uma combinação de etnias, né? Nós temos uma colonização italiana e alemã muito forte. Isso gera mulheres lindas, né? Só loira. Então nós temos ali, a serra ela é dividida em 2 partes, uma é italiana e outra alemã. Então a gente tem muita loura, parte alemã, cabelos pretos também e olhos claros por parte italiana, também louras, né, italianas. E também temos uma descendência portuguesa, que é pro lado sul do Rio Grande do Sul, que é Rio Grande, Pelotas. Eu não gosto de começar por Pelotas. Eu digo primeiro outra cidade. O pessoal já confunde. Eu digo Rio Grande, daí Pelotas fica mais leve. Se eu entrar com Pelotas, o nego já quer sacar. Pelotas! Então, eu vou te contar uma história rapidinho, então, por que Pelotas ficou com essa fama de ser a cidade de gay. Porque Pelotas foi o grande centro do Rio Grande do Sul no século XVIII, onde ficavam as pessoas com mais poder aquisitivo, fazendeiros e tal. O que eles faziam? Eles mandavam os seus filhos estudar no Rio.
Aí quando os caras voltavam pro Rio Grande do Sul, eles voltavam um pouco mais libertos, assim, tá entendendo? Aí os próprios funcionários dessas fazendas começaram a detonar os filhos. Ah, esse guri é meio fresco, esse guri é viado. Aí pegou. Mas a verdade é que eles mandavam pra França. Eu só peguei esse gancho pra dar uma brincada. Mas mandavam pra França e também pro Rio, mas muito pra França. E os caras voltavam com aquelas roupinhas cheias de frufru, né? Cheio de frufru, né? Voltavam cultos e tal, os caras estranhavam. Então aí pegou o próprio gaúcho difamou Pelotas. Olha só, deixa eu só explicar pro pessoal do Rádio de Verdade. Nós estamos aqui no Café Petrópolis, aqui em Botafogo. É por isso que vem xícara de café e tal. Nós tínhamos um programa chamado Programa X, que eram 3 humoristas. O Escova, que era de São Paulo, eu e o Heron. Eu era o que tinha mais personagens. E a gente, tipo, virou um menudo de lá, assim, né? A gente ia pro interior, assim, tinha gente esperando a gente na frente do hotel. A gente era astro, assim, entendeu? Então, assim, foi muito legal. Mas, quando eu decidi desligar essa chave e entrar para uma outra situação, até porque hoje todo mundo é humorista, então, assim, eu prefiro ficar na minha vibe aí, que é passar credibilidade. Eu tenho... 2 empresas fizeram uma pesquisa de credibilidade no mercado, com o meu nome foi SBT e Record. A Record fez 2 vezes e eu estou muito em alta, assim, né? Então, assim, eu prefiro que o telespectador me conheça mais. Por isso que, não sei se você vai perguntar, mas a Sapatada, ela me tornou conhecida aqui. É verdade. E eu dei uma limpada na Sapatada na Rede TV, entendeu? Porque eu não quero também que o público me fique fixado na minha sapatada. Quero que ele se fixe nas minhas ideias, entendeu? No que eu tento passar no ar. Sapatada foi uma maneira de chamar atenção, porque eu já usava no Sul. E eu tenho essa veia cômica. Eu faço umas brincadeiras de vez em quando. Já dancei no ar, tudo isso também eu parei. Entendeu? Para passar uma credibilidade ainda maior, né? Você quer ser um cara mais sério agora, mais... Eu acho que são fases, né? Você passa uma fase, passa outra. Amanhã a gente pode estar em outra fase. Você tem que saber se reciclar. Se você ficar sempre na mesma coisa, você não se reinventa, né? Essa comunicação, você tem que estar sempre se reinventando, sempre buscando coisas novas. Ô Forcolém, você vê tragédia todo dia, né? Você vê bandido, tiroteio, traficante, enfim. Você vê uma cidade grande que está sempre em movimento. Você acha que o público hoje meio que desmoraliza um pouco a tragédia também? Porque o que mais se vê em rede social hoje são as pessoas falando assim, isso não vai dar em nada, disso de novo. Você acha que a gente está começando a se acostumar um pouco com a tragédia? Está desmoralizando um pouco? Eu acho o seguinte, primeiro, meu jornal atual hoje na Rede TV não é policial. Ele é um prestador de serviço. Não gosto dessa linha policial. Isso eu tive muito na Rede TV, na Record. No SBT, meu jornal prestava serviço. Eu encontrei um jornal no SBT em terceiro lugar, que era policial, e eu mudei todo o editorial do jornal e ele começou a prestar serviço. E aí fidelizou um público. E eu disputava primeiro e segundo lugar ali sempre. Era uma disputa entre os 3. Eu entreguei o SBT com média 8, 8.5, em segundo lugar, consolidado. Por isso que a Record me levou, tentou me levar 2 vezes, me levou. E o que eu tinha combinado com a Record é que a gente não ficasse nesse pilar de polícia que é muito pesado. Mas a empresa tem outra visão, a TV Record gosta disso, ela bota de manhã até a tarde. É o editorial deles. Horas e horas de tragédia. Então, assim, eu não me adaptei àquilo ali, entendeu? Eu achei que eu ia, mais uma vez, eu ia ficar vinculado a uma imagem disso aí que você está falando. De morte, de coisa negativa. Você saía do jornal pesado, sabe? É difícil. Eu trabalhei na segurança pública, fui policial, polícia civil, eu fui chefe de defesa civil, eu fui presidente de conselho de segurança municipal, fui diretor de inteligência na Secretaria de Segurança, então eu convivi muito com essas mazelas, com essas coisas, com estupro de criança, com N situação. Então a gente tinha uma técnica, a gente deixava as coisas lá na delegacia, o máximo possível. E cada um que podia fazia uma análise, né?
para colocar aquele lixo e reciclar. Nem todo policial tem condição financeira de pagar uma psicóloga para fazer uma análise. Eu tinha mais 2 empregos, então eu ganhava relativamente bem. E fazia o que eu gostava nas duas coisas. E eu pagava uma psicóloga para uma vez por semana eu jogar aquele processo todo fora. E para mim era difícil. Agora você imagina um policial que tem 20, 25 anos de carreira, lida só com o bruto todos os dias. O PM no Rio, as pessoas veem o PM como um mau elemento, porque a instituição é uma das mais corruptas do Brasil. No ranking que tem aí lançado em 2013, a PM do Rio é a segunda instituição mais corrupta do Brasil, só perde para a Bahia. É o Ministério da Justiça, não é isso? Dados do Ministério da Justiça. Exatamente. Isso. Então, assim, para você ter uma ideia, a PM do Rio Grande do Sul está em 18º lugar. A PM do Rio Grande do Sul tem 67% de aprovação do gaúcho. Ela é uma instituição respeitada. Ela tem credibilidade, ao contrário da nossa PM do Rio, infelizmente. Então, por o carioca se acostumar a ver a corrupção muito grande da sua PM, ele taxa todo mundo na mesma... E qual é a minha função como comunicador? É separar o joio do trigo de todas as instituições, entendeu? Sim. Então, assim, agora você imagina, o PM do Rio tem todos os defeitos, mas ele sai hoje para uma guerra, que nenhum PM em outro estado da federação sai. É verdade. Ele sai com um fuzil e ele não sabe se ele volta, porque ele está em guerra civil contra o bandido. Então imagina a pressão que esse cara sofre todos os dias. Todos os dias ele tem medo, porque todo homem tem medo. Você vai criando uma couraça, mas você tem medo. Todo homem tem emoções e essas emoções são minadas todos os dias. E você não tem um local onde você vai reciclar isso. O que vai acontecer? Você vai lidar com pessoas estressadas. Você vai, num dia, numa noite, está saindo uma festa, o cara vai te abordar, que você está com mais 3, 4 pessoas, que é o normal, daqui a pouco, por favor, mão na cabeça aí e tal. Mas ele vai estar tão estressado que ele não vai te tratar bem. Aí você, como cidadão que não deve nada, vai questionar, por que você me abordou? Um policial equilibrado vai dizer, amigo, estamos aí numa operação aí e tal, todo mundo tem que ser identificado, você sabe que a violência... Vai te dar uma explicação boa. O cara vai dizer, qual é, meu irmão? Tá o quê? Tá de sacanagem, vai te encostar o nariz no nariz e dali ele já vai gerar uma outra ocorrência e vai te prender por desacato. Né? Isso. É isso que nós temos hoje, a realidade hoje. Então, assim, a reciclagem psicológica dos policiais é muito importante. E nós precisamos disso. Agora você imagina, todo dia no jornal você batendo um faqueado, um balhado, não sei o quê, estupro. Eu cheguei na Record para apresentar o Cidade Alerta, encontrei o Cidade Alerta em 3º lugar, 5 pontos. Entreguei o Cidade Alerta com 10, porque eu mudei o editorial do Cidade Alerta, mesmo com a briga do diretor. O diretor não queria que eu mexesse, eu mexi. E nós fomos para 10 pontos. Porque cheguei um dia lá para apresentar o jornal, chegou a ter 5 estupros, um atrás do outro. Eu digo, não, isso não é possível, cara. Qual é a mãe que vai ligar um jornal na TV e vai querer ver estupro de criança? Não quer ver isso aí, cara. Não, e dentro do que você está falando aí, o Datena, por exemplo, fala que em muitas das fases da vida dele, ele se manteve antidepressivo por causa dessa violência, por causa da pressão por dar resultado, por dar audiência. Sim. Né? Você chegou a ter esse tipo de problema, não? Não tive, porque eu não cheguei a ficar tanto tempo como ele ficou nessa questão do jornal policial, né? Eu fiquei 1 ano e meio na Record e, amigavelmente ou não, nós decidimos que cada um ia para o seu lado. E eu, então, aceitei a proposta da Rede TV de fazer um novo jornal. Jornal que as pessoas que é o RJ Notícias. Respeitassem, né? Porque ele estava um jornal morno, era um jornalzinho de bancada, gravado, dava 0,8, hoje ele dá 3 pontos, né? Então ele é respeitado hoje pelas assessorias de comunicação, todos ficam ligados para ver o que eu vou dizer, né? Então, assim, e ao mesmo tempo você tem que usar esse poder de uma forma equilibrada. Você não tem o direito de entrar no ar e perseguir pessoalmente alguém, e nem politicamente. Acho que o apresentador não pode ter esses lados aí. Ele tem que pontuar tais e tais coisas, entendeu?
Ó, prefeito Eduardo Paes fez errado aqui, mas foi legal lá. Eu fui o cara que mais bateu no Cabral. Mas eu nunca tive nada pessoal ou político contra o Cabral. Mas o Cabral deixava furo, né? Entendeu? Andar de helicóptero com o cachorro. Tá aí junho de 2013, né? Entendeu? Então, assim, aquelas manifestações todas. O Pezão é um governador que tem os seus defeitos, como todo político vai ter, e ele tem as suas virtudes. Você já viu aí que o Pezão cortou um pouco aquela sangria governamental de gastança, está tentando equilibrar o governo, e toda vez que dá um problema ele vai para frente. Ele não se esconde que nem fazia o Cabral. Aliás, o Eduardo Paes faz assim também. Então é a função deles, eles não têm que se esconder. Eles são pagos por isso, afinal, né? Meu irmão, vem aqui, qual é que tem que estar acontecendo? Vai lá, governador, na hora de pedir voto, né? Aparece. Por que na hora do problema quer se esconder? Então, eu acho que isso é legal do Pezão, ele não tem se escondido, ele vai e fala, ele dá explicação, que é a função. Então, assim, hoje o meu jornal na Rede TV, é claro que o factual, que a gente chama, que são os fatos gerados no dia, são muito maiores na questão policial do que a prestação de serviço. Mas eu mantenho uma prestação de serviço e cubro o factual. O meu jornal não é policial e não será, porque eu não acredito em jornal policial. Aproveitando que você falou que você já trabalhou nas duas pontas, né? Como agente de segurança pública, como secretário e agora como apresentador de TV que tem toda essa visão sobre a segurança pública, queria saber da tua opinião sobre o seguinte: o Dr. Drauzio Varela, o Fernando Henrique Cardoso, são dois exemplos aí que nós temos, eles estão integrando um time de pessoas que são hoje a favor da descriminalização de drogas, né? Por acharem, talvez, que a política antidrogas do Brasil, dos Estados Unidos, de vários estados europeus, fracassaram no combate às drogas. Você acha que o caminho é por aí? O Mujica, por exemplo, o ex-presidente do Uruguai, ele tem dito que o Estado do Uruguai está tentando avançar, está tentando fazer uma coisa nova que até agora a prática de polícia em cima de combate às drogas não conseguiu nenhum resultado. O que você pensa a respeito disso? Primeiro que a política de saúde pública para o viciado é zero, não existe, né? Não existe nenhuma política pública de saúde, nem no governo do Fernando Henrique existiu, muito menos no PT, que deu um grande golpe, né? Que deveria ser um governo totalmente popular na saúde, democrático na educação. O maior investimento do PT hoje deveria ser da educação, geração de novos empregos. O que fez o PT? Encolheu o Brasil, né? E ainda tem esses escândalos todos aí. Então, assim, as políticas públicas, vamos fazer melhor. Vamos sair da ditadura, são 30 anos. O que evoluiu na educação de 30 anos para cá? Eu acho que regrediu. Porque naquela época, nós tínhamos amor à pátria. Eu não estou falando que eu sou a favor da ditadura, hein? Só que eu era criança naquela época, eu não sofri nenhuma pressão de ditadura. Hoje eu não poderia estar no ar, porque acabava o meu programa com ditadura, eu estava preso. Então, eu acho que essas pessoas que sofreram esse tipo de coisas podem falar muito melhor. Mas no quesito educação, se dizia naquela época, não, o militar que é o povo burro, né? Para não questioná-los. Mas, cara, a educação municipal era boa, a educação estadual era excelente. Você tinha hino nacional na hora do recreio, você cantava o hino da bandeira, você amava a sua pátria, respeitava as pessoas, respeitava o professor, respeitava os mais velhos. E o que tinha que acontecer depois na democracia? Só um cara no Brasil fez isso, Brizola, que seguiu a ideia de Darcy Ribeiro, né, aqui do Rio. Fez a escola integral. Nós precisamos de mais. Que era do Sul também. Era do Sul. Nós precisamos de mais da escola integral. Mas também ele fez outro erro, né? Brizola foi o primeiro cara que instituiu o poder paralelo no Rio de Janeiro. Porque ele não deixou a polícia subir morro mais. Ele não deixou mais combater. Naquela época, quem mandava era o jogo do bicho, hoje manda o tráfico. Ele não deixou combater o jogo do bicho, a contravenção, fiscalizar o morro. E ele criou um governo paralelo de gato, de luz, de gato, de água, de tudo. Sobre esse assunto aí, eu já conversei com então, amigos... assim, só para... Você me perguntou um negócio. Sim. Eu não sou a favor de liberar simplesmente as drogas. Eu acho que dá para discutir a maconha. Sim. A maconha em um determinado
uma determinada grama e tal. Acho que isso aí dá para discutir tranquilamente. Agora, liberar cocaína, heroína, essas coisas pesadas de um povo que não investe em cultura e educação, você não vai comparar, né, com a Holanda. Você não pode comparar com a Holanda, que investe milhões em educação e ao ponto de preparar o seu jovem para ele ter discernimento. Eu quero, não quero. Agora vamos pegar o nosso jovem aqui da periferia, coisa, e vamos liberar para ele cheirar. Olha só o que nós vamos fazer. Então assim, dá para discutir a maconha, eu acho, atualmente. Se nós queremos melhorar ainda mais, é que tudo no Brasil é assim, ó, eu não tenho competência para combater o tráfico, coisa, eu jogo na população. Eu não tenho competência para melhorar o sistema prisional, eu faço a lei de execuções penais que pune o cidadão, não o vagabundo. O vagabundo mata alguém da tua família, pega 18 anos, ele vai cumprir 6 anos dessa coisa, pela lei de execuções penais, não pelo Código Penal. Pelo Código Penal ele foi sentenciado a 18 anos. A lei de execuções penais, que é uma coisa que rege os presídios, dá essas vantagens, se ele se comportar. Ora, um cara que matou, vai fazer o que no presídio, cara? Ele só tem que se comportar. Aí se ele se comportou, 6 anos depois ele está na rua. Isso é punição? O cara se sente punido? Se ele tem 20 anos e matou teu irmão, com 26 ele está na rua de novo e olha pra tua cara e dá risada da tua cara. E você, como um cara que perdeu um ente querido, você se sente injustiçado? Não. Então, nós temos que evoluir. O maior investimento em segurança é a educação. Isso parece uma coisa velha, né? Mas é isso. Parece uma falácia, né? De tanto que se fala durante as eleições. É isso. É educação. E educação integral. Nós temos que entrar para dentro da comunidade, dar oportunidade de educação integral, curso técnico para o jovem adolescente, de comunidade, e esporte. Aí as Olimpíadas, nós temos um investimento em esporte olímpico nas periferias. É de lá que saem os grandes craques, cara. É lá que você vai conseguir um saltador, um corredor, um saltador de vara, um jogador de basquete, um jogador de vôlei, um nadador. Porra, coisa mais barata, me diga, se não roubassem tanto, coisa mais barata é botar uma piscina térmica olímpica num complexo estudantil lá para treinar garotos de periferia. Pensa quantas cabeças nós íamos desviar para o bem. Como existe, por exemplo, lá no Mato Alto, lá perto da Praça Seca, no Rio de Janeiro. Em alguns lugares tem, né? Tem na Rocinha. Muito pouco ainda. Mas são muito poucos. Na Rocinha tem alguns complexos ali, tem alguma escola integral. Então assim, cara, tinha que ser um padrão. Tinha que ser... Vê, você pega o ECA, é cheio de leis em favor do... O primeiro a descumprir a lei é o Estado. O Estado não protege a criança, o Estado não recolhe a criança da rua e coloca ela numa escola. É o Estado. Então aí se você se incomoda com o menor, faz alguma coisa, você se incomoda, você tem CPF. O Estado parece que não tem CNPJ. Então é ruim. O Brasil, ele não tem exemplos bons hoje para o seu jovem. Qual é o exemplo que nós temos? Só de roubo. O jovem olha com que perspectiva? Olha o Enem, esse financiamento de faculdade. Pelo amor de Deus, não devia nem ser financiamento. O cara que é de família pobre devia de ganhar integral a sua faculdade para ele melhorar o seu país. Mas não tem isso, né, cara? Então, assim, é triste demais. Assim, eu me sinto, às vezes, assim, impotente. Eu fico olhando tanta coisa. E graças a Deus, aos 45 anos, eu tenho tanta experiência na vida, por isso que eu posso comentar a segurança pública tecnicamente, eu posso falar sobre gestão pública tecnicamente, fui um gestor também, mas é triste, você não vê luz. Você que já apresentou o Cidade Alerta, o Dr. Lorival Gomes, lá da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, ele estava dando uma entrevista uma certa vez na Band News FM lá para São Paulo, e ele dizia assim: porque para fazer uma cadeia custa 36 milhões, uma cadeia para 760 vagas. Aí você divide isso por 760, 36 milhões dá quase 48 mil reais por cada vaga, né? Aí não fecha a conta, porque aí você solta 100, aí prende 200, ou seja, vai se construir cada vez mais cadeia, presídios cada vez mais lotados. Mas por que nós estamos lotando os presídios? Porque nós temos 30 anos que não tem investimento de nada social. E outra coisa. Porque assim, ó, eu não sei como é que
Que idade você tem? Eu tenho 28. 28? anos. É. Não sei como é que é a sua vida. Se a sua vida foi muito lutada, muito sofrida, se você vem de uma família pobre ou se você vem de uma família classe média. A minha, eu aos 8 anos eu estava na roça. Eu plantava, 8 anos eu tinha de idade. Então assim, muitas pessoas conseguirão, tem aí Joaquim Barbosa para provar, né? Que veio de uma família pobrérrima, era negro, né? Numa época onde o negro era muito sufocado, tinha muito preconceito. Ele conseguiu furar os bloqueios e chegou aonde chegou, por orgulho nacional nosso. Mas quantos conseguirão furar esse bloqueio? Os cabeças fracas, já mais frágeis, eles não têm essa coragem de seguir em frente. No segundo não, eles recuam e aí eles pegam a primeira coisa que tiver na frente. A primeira coisa que tem na frente no Rio é um fuzil, é uma pistola, é um saquinho de droga para o cara vender, é um radinho para ele ficar de olheiro, de vaporzinho, de tal, entendeu? E onde é que está o Estado? O Estado não faz nada, cara. E nenhum governador até hoje saiu preso de um governo por falta de investimento, nenhum prefeito saiu preso. Agora, faz alguma coisa contra a Receita. Você não declara, tenta burlar a Receita para ver se eles não vêm para cima de você. Deve uma pensão, que eu acho que o homem faz filho, ele tem que honrar o que ele faz. Mas deve uma pensão, isso dá cadeia. Entendeu? Agora, não dá cadeia para corrupto, nós não limpamos o país, continua a mesma coisa. E o jovem está aí. E esse cara, essa Bolsa Família que está incentivando dentro das comunidades a mulher ter 6, 7 cabeças. Você acha que é um incentivo, Bolsa Família? Eu acho que é um incentivo à vagabundagem, né? Você acha? Eu acho. Eu acho que esse programa, ele teve uma ideia que foi lá, o Bolsa Leite, né? Tinha um Bolsa Leite, mais uma coisa do Fernando Henrique lá. Que incentivava ganhar um Bolsa Leite se a criança estivesse na escola. E esse Bolsa Família, ele juntou todos os bolsos, Bolsa Gás também e tal, e deturpou. Ele foi usado politicamente para massa. Então, assim, hoje tem muitas famílias dignas, com 5, 6 filhos, que conseguem bancar isso e tal, e não querem essa esmola do governo. Mas tem outras que estão fazendo filho para ganhar 78 a mais. E eu disse outro dia no programa, você que está fazendo isso, está entrando nesse programa, fazendo filho só para isso, você já pensou que futuro vai ter o seu filho? Mas não é uma obrigação do Estado dar alguma garantia para quem não tem nada? A obrigação do Estado é dar a garantia da dignidade. A obrigação do Estado é prover na família um bom estudo para os seus filhos, curso técnico e incentivar empresas para que gerem empregos o suficiente para que nenhuma família fique ganhando na boca. Nenhum país sobreviveu assim, cara. Não existe país desenvolvido sentado na área, tomando a cervejinha, usando o Bolsa Família para tomar cerveja no boteco. E aí, beleza e tal, tô no Bolsa Família. Você hoje vai contratar uma empregada, carteira assinada, 1.200. Ah, não. 200 fica em casa, tem o Bolsa Família. Que é isso? Que dê dignidade de você buscar o seu trabalho, o seu sustento. Tem emprego. Só não tem gente querendo trabalhar. É claro que números oficiais a gente tem sempre que duvidar, mas diz o governo que dos que entraram no Bolsa Família, mais de 2 milhões saíram do programa. Diz o governo. Sabe por quê? Agora eles estão tirando, porque o gasto é muito grande, né? E o roubo é muito maior, então eles têm que tapar os furos. Já começou com os estudantes que não conseguem o financiamento direito. Do FIES. Do FIES. E está atingindo o Bolsa Família. E dentro do Bolsa Família, que deveria... Eu conheci várias famílias que precisavam e nunca conseguiram. Sabe por quê? Porque tem um vereador que direciona. Isso tem muito esquema de corrupção dentro do Bolsa Família. Entendeu? Muito. Então, assim, o Brasil está minado disso. Através de centros sociais, né? São táticas. De ONGs. O Forcolém, eu conheço alguns professores que dão aulas dentro dos presídios. Para quem não sabe, existem escolas dentro de alguns presídios no Rio de Janeiro, em São Paulo, pelo Brasil todo. Alguns professores me relataram que tem aluno que chega com olho roxo,
que almoça quentinha azeda, almoça e janta quentinha azeda e sofre de todo tipo de maus tratos dentro do presídio. Você tinha noção que a realidade do presídio brasileiro também era essa, meio catastrófica? O presídio brasileiro, eu entregava preso no presídio. Eu levava preso no presídio, sob custódia, levava até o presídio e entregava no presídio depois de lavrado um flagrante ou de uma prisão preventiva. O presídio é um caos. O presídio central de Porto Alegre, por exemplo, era o caos do caos. Então, assim... É caos e é caro, né? Para manter aquilo lá é caro, né? Não, é caro. É que você falou ali numa construção do presídio dá 48 mil por vaga feita. Mas o que ele custa para o Estado é em torno de 5 mil, entendeu? Por mês. O cubículo dele lá vai custar 48 mil para fazer, por cada vaga. Mas ele custa em torno de 5. O menor custa 7. Então, assim, qual é a saída? Privatização. Por quê? Porque você vai sociabilizar esse preso novamente. A empresa vai administrar o cara, vai fazer ele trabalhar. Porque é absurdo o cara cumprir uma pena e não fazer nada na vida, bicho. Ah, mas o cara não pode. Como que não pode? Vai quebrar pedra, vai fazer asfalto, vai fazer um monte de coisa. Ressociabiliza esse cara, bota ele em atividade. Quando eu fui chefe de defesa civil, sabe o que eu fazia? Eu tinha uma lista de 12 presos que eu buscava no presídio, que ficavam sob minha custódia e trabalhavam voluntariamente. Para cada dia trabalhado na defesa civil, eles ganhavam 2 a menos da pena. É uma lei isso, né? E eu escolhi a dedo, assim. Eu só pegava homicida. Só homicida eu tinha. Homicida passional. Homicida passional é aquele que matou o amigo num boteco, que isso também é homicida passional. Eu e você estamos bebendo, discutimos sobre o Flamengo e o Vasco, você me dá uma facada, mas a gente se conhece há 20 anos. Isso é passionalidade. Você não é um criminoso quanto mais. Aquilo chegou. Então esse cara vai pro presídio e vai se arrepender. Ele precisa de uma nova oportunidade. Ou aquele que matou a esposa, ou aquele que matou o irmão, esse tipo de homicídio. Ou até aquela mulher de bandidinho de cadeia, que acaba sendo convencida a levar cocaína introduzida na vagina, ela acaba sendo presa... Não, ela nem é convencida, ela é ameaçada. Ou isso. Mas eu lidava com um presídio masculino, então eu pegava 12. Esses caras aí. Eles são muito mais disciplinados que o cara que está cumprindo pena por roubo. O cara que está cumprindo pena no roubo te olha de lado. Ele olha de canto para baixo, ele nunca te olha no olho. A maioria faz isso. O outro não, o outro assume quem ele é. E o papo é mais franco. Você quer se recuperar? Quero. Então vou te dar uma oportunidade. Eles eram disciplinados, respeitosos. E eu tive o prazer de 1 ano depois acompanhar um tiozinho lá que tinha matado um outro cara por causa de bebedeira. E ele estava nos últimos meses, né? E ele trabalhando na Defesa Civil 3 vezes por semana, ajudou. E no final do ano, ele saiu, ele cumpriu a pena. E ainda eu dei uma medalha para ele de Defesa Civil. Porque ele trabalhou muito, aquele cara. O que eles faziam? Levava eles no lado dos idosos e dizia, vamos trocar esse telhado aí, vocês vão trocar todas as telhas. Vocês vão pintar do lado dos idosos. Eles pintaram até delegacia. A cena deles pintando era um complexo de plantão, né, de delegacias. Era muito engraçado. Os delegados entravam assim, ué, estão pintando aí, delegado? Não, mas não são. O delegado passa, pinta direitinho aí, dele, pode deixar, doutor. Então até a relação deles com alguém que um dia prendeu melhora. Fica amistosa. Fica amistosa. Fazia um café, tudo dentro do horário. Chegava naquele horário, todo mundo sabia, todo mundo pra Kombi, viatura escoltava até o presídio. Eles preenchiam, assinavam que estavam entrando dentro do presídio. Quando eu pegava, eu fazia uma chamada, depois eles assinavam essa chamada, eu entregava a custódia de volta. Foi um trabalho maravilhoso, entendeu? Então, assim, tem várias maneiras de ressociabilizar esses presos. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eles parados,
dentro de uma cela, cumprindo pena, coçando o sovaco, não vão ressociabilizar, vão se revoltar cada vez mais. Corcolen, qual é a tua opinião? O Brasil todo viu imagens fortes de professores sendo massacrados lá em Curitiba, né, durante a greve, professores desarmados, diga-se de passagem. Há um grupo de deputados em Brasília que eles são a favor da desmilitarização e unificação das polícias. O que você pensa a respeito disso? Uma coisa, primeiro, não tem nada a ver com a outra. Polícia de choque, ela vai existir sendo militar ou não sendo militar. Tem nada a ver com o militarismo essa história. O choque em Curitiba se deu porque, mais uma vez, esses marginais, safados, vagabundos chamados Black Blocs se infiltraram no movimento e provocaram aquele estrago todo. Aí, claro, você tem que punir os excessos. Você tem que entender, quando você lida na segurança pública, você lida com seres humanos. Por mais que esses seres humanos, a polícia, a PM do Paraná é uma das PMs melhor preparada. Mas enfiaram um cacete em vários professores. Pois é, mas aí eu vou te dizer o seguinte, para você que está no front, você já enfrentou os elementos que provocaram isso. E você, como comandante, o comandante que está ali tem que ficar de olho nos excessos, porque a partir de agora criou um estresse. Nesse estresse, 5, 6, 10 podem se revelar violentos. Esses imediatamente você tem que retirar da tropa naquele dia de combate. Você tem que esfriar essas cabeças, porque você está lidando com é um material humano. Então, nesse momento, me lembro dos conflitos que nós participávamos, você observava a linguagem corporal do policial. Aí esse cara está mais propenso. Você tirava ele da frente da tropa, colocava lá atrás. Você vai para trás, substitui e fala. Você pega um outro cara que não está naquele mesmo estresse, aquele nível de estresse, porque agora ele vai lidar com o professor. Ele acabou de combater um infiltrado. Agora ele vai lidar com o professor. E o que aconteceu? Ali 10 PMs saíram da casinha e sentaram o cacete, como acontece em São Paulo, como acontece em qualquer lugar. Mas nada tem a ver com o militarismo. Você pega polícias de choque, americanas, inglesas, fazem a mesma coisa, o mesmo processo. O processo de choque é esse. A contenção de multidão, de tumulto, é uma coisa muito estressante. Não esqueça que esses elementos têm que ter um treinamento muito forte. Até eles têm que ter um treinamento até militar para eles obedecerem um comando, porque este comando é que vai dizer quando avançar e quando recuar. Quando esse comando disser recuar, ele tem que recuar, ele tem que obedecer. Porque senão, aí ele fica dando porrada. Então assim, pega os excessos. Tudo na vida, amigo, tem excesso. Todo policial que ultrapassou a barreira do legal, ele tem leis vigentes, promotoria para denunciar, delegado para presidir um inquérito, que vai presidir um inquérito policial é o delegado, ele vai responder um inquérito policial militar, mas que nada tem a ver com o inquérito policial que o delegado vai iniciar. E ponto. Puniu. Excedeu. Chegou ao ponto de exceder ao ponto de serem expulsa, corta na carne e dá o exemplo. Agora, não condena uma tropa inteira, não condena uma instituição, não condena uma ação, porque 10 resolveram fazer um ato violento, tá entendendo? Esse sensacionalismo que quem é grande responsável por isso é a imprensa no Brasil. A imprensa não separa. A imprensa a primeira imprensa joga fogo quando tem desordem. Quando o bicho pega, a imprensa também joga fogo. E uma das maiores que joga fogo é a Globo. E aí todo jornalista em formação de carreira segue o modelinho Globo, que ninguém... Parece que todo mundo tem um negócio aqui assim, fica assim, a Globo diz então é bom. Você tem que ter discernimento. Você que quer ser profissional e se colocar, se posicionar no mercado, ou você se posiciona com a sua visão jornalística, e claro, seguindo a ética jornalística, seguindo todos os nossos padrões, ou você vai ser mais um. Você vai ser um gado seguindo alguém. Eu preferi não ser esse gado, eu caí para fora. O meu pastor sou eu. Mas, Corcolen, então, o que o professor, por exemplo, lá do CEP, o professor que normalmente costuma ir nesse tipo de manifestação, qual é a atitude que ele tem que ter numa situação dessa? Ele tem que ter a atitude que ele tem. Ele vai lá, protesta, ele vai lá e apanha. Ele tem que fazer Não, mas ele vai lá e apanha quando? Em 2014, os professores apanharam ali na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Apanhou por quê? Quem é que se infiltrou antes? Bom.
Bom, mas o que é fato é que nós temos fotos aí na internet. Mas vem cá, de professores apanhando. Quantos vídeos eu tenho de PMs apanhando que ninguém. Tem um sargento que cai na Cinelândia, que é pisoteado por 5 manifestantes e ninguém dá destaque disso. Por que nós fazemos isso? Eu só quero entender. Porque aquele homem que veste desarmado Não, mas ele está desarmado, mas está com tênis, está pisoteando o cara, pode matar. Eu vou te dizer o seguinte, se o cara faz isso nos Estados Unidos, os colegas puxam a pistola e atiram em todo mundo, mata todo mundo, velho. Sabia? Aqui no Brasil nós somos muito hipócritas. Agora é o seguinte, eu não vejo vou te repetir. Você é jornalista, você tá com uma bandeira, você tá com um lado, você não pode estar lá. Não, você tem não tem lado, nem sou professor. Não, você está dizendo que os professores vão se manifestar e tomam um pau. Não, foi o que aconteceu em 2014. Não, todas as coisas que acontecerem pontuais, é essas coisas que você tem que destacar. Você não pode dizer assim, como é que o professor vai manifestar? Ele vai manifestar porque ele tem que manifestar. Sim. Tem direito. Grevista. Entendeu? Então, vá pra rua, vá manifestar, acreditando que existem pessoas ali que não vão fazer esse tipo de coisa. Agora, se chegar a esse momento, ele vai ter todo o apoio das leis vigentes, ele vai ter todo o apoio, inclusive, da imprensa, que a imprensa serve para isso, para clarear. Ó, aqui houve porrada, aqui não. Entendeu? Então, assim, nós devemos sempre separar as coisas, deixar ela e dar o foco aqui, ó. É aqui que aconteceu, então é aqui. Quantos PMs envolvidos aqui? 10. Foram identificados? É isso que nós devemos cobrar. Nós vamos cobrar da PM que identifique os PMs que agrediram. Agora, eu não posso dizer pro meu público, não vai em manifestação porque a PM vai te arrebentar. Isso é irresponsável. Sim. Entendeu? Eu estou julgando uma instituição toda de pessoa que vai estar lá, pô, cara, nunca dei porrada em ninguém. Como é que esse cara tá falando isso? E sempre na torcida para que a PM deixe os jornalistas trabalharem, gravarem, fotografarem, né? Sempre nessa torcida. Aí aconteceu outra coisa, outra falha. Infiltraram-se muitas pessoas que não eram jornalistas e tumultuaram o processo. Ao ponto que chegou um momento que a PM radicalizou, agora ninguém mais. Por quê? Porque daí todo mundo acha bonito, vem um cara, uma credencial não sei da onde, dizendo que é jornalista com uma câmerazinha filmando e provocando o policial. Eu vi várias vezes isso. O que é, porra? Bora, como é que você vai fazer isso? Você não está trabalhando? Cala a boca, filma, faz o teu trabalho e não fica tomando partido de nada, velho. Então tinha aquela mídia ninja. Aquilo ali era um terror. Ficar provocando todo mundo. Provocando inclusive os colegas. Um colega nosso, amigo, Daniel Pena Firme, apanhou na rua. Apanhou dos manifestantes, Black Blocs. É muito difícil, cobrir manifestação é difícil. Da mídia ninja. Então assim, que é isso? Aí nós achamos sempre o mal de tudo. O mal é a PM. Em todos os lugares. Sabe por quê? Porque o brasileiro acostumou, vem de uma história de ditadura e quer uma libertinagem, não quer uma liberdade. Ele não entende que numa liberdade constitucional, de uma democracia, existe a ordem. Existe o agente que vai manter esta ordem. Existe a lei e ela deve ser mantida. Então assim, o cara quer fumar um baseado no posto 9 e não quer apanhar da guarda. Porque daí vem o guarda lá e diz, ó, paga o baseado aí. Pela lei você não pode fumar. Porra, vai pegar bandido. Meu irmão, eu estou nesse setor agora, eu não estou ali pegando bandido. Nesse momento eu estou cuidando de você. Apaga o baseado, me respeite. Não vou respeitar, porra. Aí junta mais 5, 6 guardas. É provocação, naquela vez jogaram coco nos guardas. E o pau pegou. Mas todo mundo sabe que no posto 9 tem um monte de maconha. Maconheiro. Entendeu? Então assim, cara, fui flagrado já no erro. O cara chegou e disse pra mim, se eu fosse maconheiro, não sou, mas se eu fosse maconheiro, tô fumando. Você não tem cara. O cara chega, pô, paga aí. Pô, desculpa aí, cara. Foi mal. Não, mas eu vou olhar pra esse guardinha. Esse guardinha não é nada. É aquela mania de brasileiro. De destratar, que o agente de segurança, o agente público é nada. Eu sou tudo. Entendeu? A gente só tem que brigar pelos nossos direitos quando a gente for efetivamente maltratado. Aí eu fui conversar com o guarda me tratou mal, o PM me tratou mal, o agente público na saúde me tratou mal. Mas a gente já chega, na maioria das vezes, com arrogância. Como é que nós vamos ganhar um bom atendimento também? Você tem vontade de entrar na política? Por enquanto não, mas tem um monte de gente que quer que eu entre. Mas não te seduz essa ideia? Não. Acho que a minha tribuna é a TV.
Deixa eu ir para a pergunta de alguns internautas. O Marcelo Moreno, do Rio de Janeiro, está perguntando assim: Forcolém, quais as dificuldades de fazer jornalismo da Rede TV? Todas elas vão, assim, todas as TVs têm a sua estrutura, certo? Você vai, por exemplo, no SBT, eu tinha uma estrutura legal, mas eu fui para a Record sonhando com a estrutura que a Record já tinha maior que o SBT. Mas lá na Record, você sonha daí com a estrutura que tem a Globo, então você nunca vai ficar satisfeito. A Rede TV passou por um processo difícil há 2 anos atrás, se reestruturou, se equilibrou e hoje é a nova TV que está investindo mais no mercado. A Band, infelizmente, encolheu, teve uma crise lá, a gente torce para que a Band passe por isso, se recupere, porque é uma geração de empregos, de colegas. Né? 50 colegas no Rio tiveram que ser demitidos, então isso é triste. Eu acho triste assim, para a pessoa que tem família e tal. E principalmente também o jovem que está começando e quer carreira. Né? E a Rede TV investiu aí numa contratação de jornalistas nacionais, investiu aqui no Rio comigo, investiu 1 milhão em equipamentos aqui na Rede TV. Ela está crescendo. Nós não temos a estrutura que tem a Record, mas eu tenho uma estrutura igual hoje do SBT, né? Eu tenho 6 equipes no Rio de Janeiro, eu consigo fazer uma cobertura média. E nós ainda temos investimentos tecnológicos, nós não temos alguma mobilidade que... Aí o SBT me ganha nessa mobilidade ainda, a Record me ganha, mas até o ano que vem nós estaremos com uma mobilidade maior. Então assim, eu aprendi uma coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer dentro da... Você tem que fazer um bom planejamento, uma boa logística, focar o que você quer, e você consegue. O Renan Reis, também do Rio de Janeiro, está perguntando: de acordo com a imprensa especializada em TV, a sua saída do SBT se deu em meio a problemas internos. Na saída da Record, tiveram os mesmos comentários, tanto que, de acordo com alguns sites, este seria o motivo da sua rescisão. Você nega essas especulações ou admite que, até no furor de fazer o bom jornalismo, você ultrapassou algum limite nesse relacionamento âncora-equipe? Qual seria o sonho do programa ideal? No SBT não aconteceu nada. O SBT eu saí porque eu quis. O SBT eu saí porque 2 vezes a Record veio numa proposta para me levar. No SBT eu era diretor e era apresentador. Eu fui presidente, fui coordenador de comitê local do Rio. Inclusive eu coordenava as vendas da SBT, eu entreguei o SBT no Azul, no comercial, nas finanças. Entreguei o SBT em segundo lugar com 8. O SBT hoje dá 4,8 em segundo lugar. Então o que aconteceu? Quando eu saí e fui para a Record, o meio-dia empobreceu. Não só pela minha saída, mas também houveram erros na Record. A Record tirou o balanço do meio-dia, botou para começar 20 para 1 também. E a Globo cresceu, porque não havia mais aquela disputa. Concorrência. Hoje a Globo se fecha com média 14, ela fechava com média 9, média 10. Pico era 13. Então assim, o SBT hoje fica feliz, faz festa, 4,8. Eu sempre fui um cara muito exigente com as minhas equipes. 4,8, meu irmão. A reunião ia ser um bafão depois do jornal. Se um dia eu desse 4,8, a reunião de saída do jornal ia ser bafo. Fecha a porta que agora nós vamos discutir essa negócio. Aí eu cobrava. Eu jamais ia admitir o meu jornal fechar com 4,8 com potencial de fechar com 9. Entendeu? Então assim, o SBT não existiu nada. Existiu sim 3, 4 pessoas que levavam a empresa como uma empresa estatal, que gostavam de bater cartão e não gostavam de se comprometer tanto. E essas 3 pessoas foram dentro de um bar lá, porque nunca mais conseguiram fazer a panela que faziam, porque no meu jornal não tem panela, não tem amigo. Você é meu amigo se você trabalhar. Eu não coloco meus amigos para trabalhar comigo. Amigo é para sentar, tomar cerveja, curtir. Do seu lado você tem que botar profissionais. Eu nunca fiz panela onde eu coordenei. Não vai esse, vai meu e tal. Então essas 3 pessoas não conseguiam fazer a panela, foram afastadas do jornal, foram colocadas na rede, não trabalhavam mais no local, porque tinham problemas. Depois essas 3 pessoas foram comemorar num boteco, onde embaixo era
boteco de puta. Aliás, em cima do boteco de puta, era puta, embaixo da boteca. Então, assim, você já entende o nível dessas criaturas. E aí mandaram uma nota pro Léo Dias dizendo: na saída de Forcolém, comemora-se e tal. As equipes que trabalharam comigo, principalmente repórteres mulheres, não tem nada a reclamar. Mães, tinha problema com o filho, eu liberava na hora. Porque você não pode ter uma mãe dentro de uma redação preocupada com o filho dela, com febre lá na escolinha, caiu na escolinha, como faziam outros chefes. Elas mesmas diziam. Porque comigo é papo reto. Você trabalhou, você tem crédito. E eu assino embaixo. E eu brigo, inclusive, com a direção. Fui para a Record. Na Record, sim. No Cidade Alerta foi 10. Quando me jogaram no meio do fogo do balanço, que afastaram o Wagner, porque ele não quis entrar no partido da igreja, e eu fiquei no meio do fogo, foi muito difícil o trabalho. Porque eles não anunciaram nada, simplesmente tiraram o Wagner e botaram o Forcolém. O telespectador estranha. E as equipes eram todas do Wagner. E as equipes sentiam falta do Wagner. Era natural. Então, começou a acontecer conflitos, porque eles queriam andar para cá, eu queria andar para lá. Com aquela coisa, não queria morte. Eu queria transformar o balanço num prestador de serviço. Eles queriam morte, porque é muito mais fácil cobrir morte. É bem mais fácil. Polícia você cobre toda hora. Você liga para uma delegacia, tem um outro aqui, tem um sangue lá, não sei onde. O teu programa ideal, então, é a prestação de serviços. Jornalismo e prestação de serviço. Saúde, comunidade, entendeu? E o factual. Policial do dia. E aí começaram a acontecer esses conflitos. Eu e o editor-chefe tivemos uma briga lá um dia, mas uma briga normal, que alguém pega e pincela e joga no cara que gosta de escrever. Quem é que vai tomar? O cara que está na linha de frente, né? Eu e o Ricardinho, a gente teve uma discussão. O Ricardinho é uma pessoa maravilhosa, é um cara 10 como pessoa e tudo. A gente é amigo até hoje. Porque aquele dia teve discussão, como eu disse um dia pro Léo Dias: pô, Léo, tu nunca discutiu com a tua equipe? Aí um dia alguém lá da redação viu o Léo Dias gritando lá com duas meninas que auxiliam ele. Alguém tinha que pegar e escrever também, né? Léo Dias estava gritando, dando pitina, entendeu? É assim que se faz esse tipo de jornalismo. Então aí você fica segmentado numa situação ali de que você é um problema. Então na Rede TV, hoje eu tenho uma equipe pequena aqui, a gente trabalha com um time. É isso, não tem... Mas no SBT não aconteceu absolutamente nada. Muito pelo contrário. Meus diretores não queriam que eu fosse embora e ainda me disseram: pensa bem o que você vai fazer, porque o maior patrimônio no SBT é a carta branca que você tem. Eu tinha liberdade para fazer e acontecer no SBT, e eu fazia isso com muita responsabilidade e respeito ao ser humano. Você voltaria para o SBT futuramente, se fosse convidado? Um dia, é uma casa que você se sentia bem. Eu estou dentro desse projeto de corpo e alma na Rede TV. A Rede TV está investindo bastante, mas o SBT é uma casa que eu tenho muito carinho, assim, muito mesmo. Te deixaram trabalhar, né? O Jean Rosa, de São Gonçalo, ele está te perguntando: na sua opinião, a PM do Rio está realmente sozinha? Ele ainda diz que, infelizmente, grande parte da população fluminense prefere criticá-la do que elogiá-la, pois estas pessoas são Maria vai com as outras, diz aqui o Jean Rosa. Então, o Jean Rosa fez uma pergunta que a gente estava falando já, né? A demonização da instituição. A pessoa às vezes não sabe nem por que está falando mal da PM, porque ouviu falar que não sei o quê, às vezes nunca foi abordada no PM, mas ela ouve falar através da imprensa, outro e tal. Então, assim, é bem isso aí, porque a PM está numa guerra inglória, sozinha, que é o combate às guerrilhas do tráfico. Por que eu digo guerrilha? Porque a partir do momento que você tem uma companhia, um pelotão de 100 homens fortemente armados, você não tem mais bandido, você tem guerrilheiro. Você tem calibre que é de uso exclusivo das Forças Armadas. Eu sou o único apresentador que cobra das Forças Armadas que elas entrem dentro desse núcleo mapeado e busquem esse armamento pesado e diminuam essa carga contra a PM. A PM está sozinha. As Forças Armadas ficam observando. É óbvio, por efeito constitucional, as Forças Armadas simplesmente não podem ir lá. Tem que a presidente autorizar. Mas ninguém faz nada. O ministro da Justiça não entende nada. É um advogado.
Ele não entende nada de ação operacional ou policial. Deveria procurar entender, né? Mas ele não vai entender isso em 4 anos. O que nós deveríamos ter? O Ministério da Segurança, não da Justiça. E uma Secretaria da Justiça. Um advogado, aí sim. Um cara que represente a OAB, os advogados, que acompanhe os trâmites judiciais. E o secretário, o ministro de Segurança, técnico, delegado federal, aposentado, um general, um coronel da PM destacado, um técnico. E este técnico com liberdade de trabalho. Este técnico faria, né, um levantamento e veria que as Forças Armadas, por exemplo, os fuzileiros navais, eles treinam para quê? Eles treinam fortemente ações táticas para eliminar o inimigo. Então, uma coisa nós sabemos, se nós colocarmos lá o fuzileiro lá dentro para buscar os fuzis, vai dar morte. Então tem que fazer um isolamento bem grande entre comunidade, fazer um cerco e buscar. Quem quiser se entregar, se entregue. Não quiser se entregar, meu filho. Na ação legal da resistência, de auto de resistência legal, manda, entendeu? Ué, vai ficar... Não vamos entrar porque vai dar morte, porque daí um político quer assinar embaixo disso. Então a PM está assim, uma guerra sozinha. Daí o que acontece? A PM sobe o morro, vai para a comunidade. O que acontece aqui na pista? Sem polícia. Aí nós estamos morrendo a facada aqui. Nós estamos sendo assaltados porque a PM não consegue estar em todos os lugares. Porque ela está... Uma patamo com 4, para entrar na comunidade tem que entrar com 4, no mínimo. Um patrulhamento, né, nas cercanias. Se essa viatura é atacada, você vai pedir apoio. Quantas viaturas você vai tirar dos outros setores para dar apoio a essa viatura? No mínimo 8. 8 viaturas em cerco policial desguarnece Flamengo, desguarnece Copacabana, desguarnece qualquer bairro grande. É engraçado que o Pezão fez um concurso de 10 mil soldados em 2014. O PP. Né? O PP. 10 mil soldados. Eles estão lá fixos e o PP, eles não foram distribuídos em batalhões. Outro erro, né? Mas o PP é a toca de caixa. Hoje nós temos 38. Das 38, 4 tem sinal verde, que são as que estão pacificadas. A do Batamo, que é a... né? E o resto, todas sinal vermelho, bandeira vermelha. É um projeto que vai fracassar, na sua opinião? Óbvio, já fracassou, né? Já fracassou pela teimosia política, porque o seu Pezão usou isso de bandeira política para se eleger. E nunca entrou com o restante, que é o trabalho social, educacional, papapá. Que é o que o Beltrame tem dito aí, né? O próprio Beltrame fala. E o próprio Beltrame fez um relatório grosso e entregou para o Ministério da Justiça, que eu acho que engavetou. E ele entregou outro para os deputados e entregou outro para os senadores. Não fizeram nada. Estão deixando de aproveitar um cara que é delegado federal, técnico, que entende muito, mas que não consegue fazer nada. Aí, enquanto isso, as Forças Armadas vão para o Haiti. Pacificar o Haiti. Nós gastamos, já estamos 8 anos, né? Já foram gastos 2 bilhões de reais com essas pacificações externas. Enquanto que dentro do país a gente não faz o trabalho de casa. Tá entendendo? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer uma coisa lá na casa do outro se não faz o dever de casa? Se a tua casa está suja, aí você vai lá limpar a casa do vizinho para aparecer? Cara, então assim, é surreal. Porque esse monte de coisa que você fala na televisão, você já foi ameaçado de morte por marginal, vagabundo? Já? Ligada para sua casa, para o seu celular? Não, eles mandaram recados, né? Vários recados, assim, mas... Você não tem medo? Ué, que nem eu te falei, todo homem tem medo, né? Nós tomamos as providências que a gente tem que tomar, até pela experiência que eu tenho um pouco, isso me ajuda um pouco. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho muito mais medo de político safado do que de traficante. Esses são máfia. Quando você começa a bater, por exemplo, jornalismo investigativo, que não é meu caso, nossa, se você bateu lá na fonte de dinheiro desses corruptos, eles mandam te matar. Agora o traficante,
ele tá na guerra, entendeu? Isso não é uma coisa assim, tipo, você tá indo dentro da comunidade pegar informações, bota um repórter infiltrado para filmar, aí o bicho pega, né? Denunciando a boca deles, aí o bicho pega. Mas se você tá botando o repórter para cobrir, você tá falando daquilo que aconteceu, o traficante não tá nem aí. Muito pelo contrário, ele gosta de aparecer na TV como bandidão. Só você não pode pegar o lado emocional do cara. Tipo, falar da mãe dele, falar da mulher dele, falar essas coisas aí que tem alguns que falam, os idiotas aí. Tem que falar da coisa que tá acontecendo, né? Caiu a casa, pô. Mas eu já fui ameaçado por quadrilhas de corruptos, de traficante muito pouco. Aqui no Rio, isso? Não. No Sul e aqui no Rio. E aqui no Rio também. No Sul fui ameaçado por um grupo político lá que queria... Por causa de denúncias. Porque eu comecei a denunciar uma série de situações que eu recebia com exclusividade. E aí eles... Mas aí eu tomei minhas providências lá, logo parou. Mas faz parte. Gente, eu conversei com o Rogério Forcolém, polêmico pra caramba, um gaúcho que se sente praticamente um carioca. Cariúcho. Cariúcho, tá certo. Forcolém, brigadaço. Obrigado, irmão. Tá certo? Tudo de bom. Senti firmeza, valeu.